Bom dia, meus caros. Espero que vocês tenham olhado aquilo que a gente tem colocado para vocês e que realmente hoje a gente possa trabalhar seguindo aquilo que já vimos considerando nas aulas anteriores. Vocês devem se lembrar que nós falamos na última aula sobre a origem da igreja e focalizamos 3 palavras com 3 interrogações: onde, quando e para quê. Onde a igreja começou, quando começou e para quê. E para refletir sobre essas três indagações, nós colocamos Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6. E respondemos: de onde a igreja surge? A igreja surge na mente divina. Quando? Antes da fundação do mundo. E para quê? Para manifestar a graça de Deus. Tratamos também da sua natureza. Mostramos que ela não é uma continuidade de Israel. E mostramos naquela ocasião que há uma ligeira confusão por parte de algumas pessoas que começam a dizer, a ensinar que realmente a igreja é o novo Israel, no sentido de que realmente a igreja continua sendo Israel. Se atribuímos que a igreja é o novo Israel, mas se essa conotação de continuidade, tudo bem. Mas se realmente estamos dizendo que é o novo Israel, na continuidade do próprio Israel, biblicamente não está assim tão correto. No Pentecostes, a partir do Pentecostes, nos Atos dos Apóstolos, nós começamos a perceber a formalização da igreja como organização, uma vez que nós já até dissemos aqui também, a igreja é um organismo. Então, antes de ser uma organização, a igreja é o organismo. A igreja é vista como comunidade local e, no sentido mais abrangente, como também universal. Então, a gente pensa na igreja, aquele grupo de pessoas que formam uma comunidade local, que se reúne para adorar, para servir ao Senhor, para propagar a mensagem salvadora, mas também a gente pode ver, através da própria palavra, a existência da igreja num sentido maior, mais amplo, quando realmente aí dessa organização, assim podemos dizer, então participam todas as pessoas que nós chamamos de igreja universal. Então nós podemos continuar dizendo, como já foi dito no passado, eu já falei isso para vocês, ela é una, santa, universal e apostólica. Então isso é uma recordação que estamos fazendo, uma vez que há um decurso de tempo, da última aula até hoje, e eu queria que vocês estivessem realmente ligados àquilo que nós falamos nas aulas anteriores. Mas hoje o nosso assunto específico é missão da igreja. Hoje é um tema muitíssimo considerado nas comunidades evangélicas. Qual é, de fato, a missão da igreja? Para que existe a igreja? Então, às vezes as pessoas dizem que a igreja existe necessariamente para evangelizar. Não está errado. Claro que a igreja existe para evangelizar. Mas nós vamos colocar uma visão diferente. A missão da igreja, inicialmente, é para glorificar a Deus. Nós lemos no breve catecismo o seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus para sempre. Vou repetir. O fim principal do homem é glorificar a Deus para sempre. Isso também se aplica à igreja. O fim principal da igreja é glorificar a Deus para sempre. Há textos bíblicos que justificam essa afirmação. Se vocês fizeram o trabalho de examinar, eu recomendo que vocês abram a Bíblia e vejam lá. Primeiramente, Romanos, capítulo 15, versículos 6 a 9. 1 Coríntios, capítulo 10,
versículo 31. Efésios, capítulo 1, versículos 5, 6 e 12. Nós glorificamos a Deus de várias maneiras. Primeiro, cultuando o seu nome. Aí percebemos nas palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 2 e 3. Também em Filipenses, capítulo 3, versículo 3, bem como Apocalipse, capítulo 22, versículo 9. Então, como é que nós glorificamos a Deus? Primeiramente, cultuando o seu nome. Em segundo lugar, nós glorificamos a Deus com nossas orações e louvores. Nós lemos no livro dos Salmos, capítulo 50, versículo 23. Além de glorificarmos a Deus cultuando o seu nome com nossas orações e louvores, também fazemos vivendo uma vida santa. Repito, viver uma vida santa é, sem dúvida, glorificar o Senhor nosso Deus. E isso está bem explícito em Mateus, capítulo 5, versículo 16, João, capítulo 15, versículo 8, e Efésios, capítulo 3, versículo 10. Então percebam que nós podemos glorificar a Deus cultuando com as nossas orações e vivendo uma vida santa. Também é missão da igreja, além da glorificação do seu nome, edificar-se a si mesmo. Então a igreja, de certo modo, ela existe, criada pelo Senhor, para que ela se edifique a si mesma. E a gente percebe isso lendo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16. Temos então, meus caros, como tarefa instruir os crentes para que, edificados, resistam os ardis diabólicos. Pela leitura da palavra e pela oração particular, podemos nos edificar. Então, à medida que eu, particularmente, sou edificado, na comunidade, então, nós todos seremos edificados, se realmente levarmos em conta a necessidade de nos instruirmos, a fim de que estejamos fortalecidos para o enfrentamento dos ardis diabólicos, que são constantes, e nós, enquanto vivemos nessa terra, nesse corpo, nós não podemos realmente estar isentos dos ardis e das tentativas do nosso inimigo, que quer nos vencer, que quer nos derrotar e, consequentemente, também derrotar a igreja da qual fazemos parte, corpo do Senhor Jesus. Também é missão da igreja purificar-se a si mesma. A igreja não pode viver alienada dessa necessidade de autopurificação. Ela tem realmente que primar por esse aspecto, levando em conta os ensinamentos que a palavra do Senhor nos propõe. Há uma série de textos, vocês estão estudando realmente uma doutrina importantíssima, e não se estuda uma doutrina bíblica alienado do que a palavra do Senhor coloca para nós. Então eu espero que vocês examinem esses textos, reflitam sobre eles e realmente possam ser edificados através da palavra do Senhor. Então, purificar-se a si mesmo é também uma característica da missão da igreja. Aí você pode ler Efésios, capítulo 5, versos 26 e 27. João, capítulo 15, versículo 2. 2 Coríntios 7 e 1. Comparado com 1 aos Coríntios, capítulo 11, versos 28 a 31. E ainda Mateus 18 e 17, bem como Paulo a Tito, capítulo 3, versos 10 e 11. Então, nesses versículos, vocês examinando-os, vão perceber a necessidade que nós temos como pessoas e como igreja de promover
a nossa purificação. E com isso nós estamos cumprindo também a missão da igreja. Mas ainda, além desses três aspectos já considerados, nós temos um quarto. E esse quarto aspecto diz respeito a evangelizar o mundo. É a missão da igreja. Essa talvez tenha sido a que as pessoas coloquem em primeiro lugar. Quando se fala da missão da igreja, logo ressalta a expressão: a igreja existe para evangelizar o mundo. E eu estou colocando que a evangelização não vem em primeiro lugar. É preciso que Deus seja glorificado através das nossas vidas. É preciso que Deus realmente nos dê, e Ele dá a condição de sermos edificados, e também nos purifiquemos, e a partir daí, então, nós podemos tratar especificamente dessa questão da evangelização do mundo. Todos os crentes conhecem, aqueles que leem a palavra, e é o caso de vocês, que são estudantes de teologia, estudantes, consequentemente, da Bíblia. Todos nós sabemos que em Mateus capítulo 18, versículo 19, nós temos aquela recomendação do Senhor Jesus, de forma imperativa, dizendo da necessidade de evangelizar. E você conhece bem e põe isso em prática. Então, evangelizar é o cumprimento de Mateus. Evangelizar o mundo é o cumprimento de Mateus 28, versículo 19. Não podemos converter o mundo. Isso é utopia. O mundo não vai ser todo convertido para Jesus. O mundo, os homens e as mulheres que hoje realmente estão vivendo conosco, não serão convertidos. Todos eles. Porém, repito, a incumbência da evangelização é necessária, é fundamental e é imperativa. O que lemos em Atos capítulo 1, versículo 8? Jesus está dizendo que nós deveremos ser suas testemunhas. Aonde? Em todas as partes do mundo ao mesmo tempo. Ser-me-eis testemunhas, Jesus fala, começando lá por Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então é realmente missão da igreja. A igreja não pode descuidar dessa questão da evangelização do mundo. E eu sempre digo, e vou continuar dizendo, que nós somos responsáveis por essa geração. A geração que veio antes de nós não podemos nos responsabilizar por ela, porque ela veio antes de nós. A que virá depois, também nós não temos a responsabilidade de realmente evangelizá-la. Ela virá depois de nós. Mas essa geração, a nossa geração, o tempo presente, nós não podemos deixar de fazer esse trabalho, não podemos deixar de cumprir essa recomendação e esse imperativo do Senhor Jesus. Se não o fizermos, nós seremos desobedientes, e como desobedientes nós estaremos desagradando ao Senhor. E ainda um quinto aspecto, que é realmente promover o que é bom. A igreja tem como missão promover o que é bom. Como crentes, devemos nos separar de todas as alianças mundanas. É possível fazer aliança mundana? É, mas é bom e necessário que realmente nós entendamos que temos o dever de nos separar de todas essas alianças mundanas. Para isso, veja 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. Então, com essas palavras que nós colocamos para vocês, nós estamos encerrando essa nossa atividade de hoje, e na próxima aula nós daremos ainda uma palavra pequena sobre isso que estamos falando, e vamos dar prosseguimento à nossa matéria, conversando com vocês sobre a nossa eclesiologia. Em outras palavras, a eclesiologia da denominação ou a eclesiologia congregacional. Tenham um bom dia ou uma boa noite. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.